Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público. Porque sempre tem uma pessoa que tem preguiça de ler um livro. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive e esse bordão ainda vai colar. Bom, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça. Capítulo 6. Luz da Manhã. Slick passou a noite num pedaço de espuma cinza gasta embaixo de uma bancada no térreo da fábrica, envolto numa barulhenta folha de plástico bolha que fedia os monômeros livres. Sou eu com Kid África. Com o carro de Kid e, em seus sonhos, os dois se tornaram indistintos e os dentes de Kid eram pequenas caveiras cromadas. Ele acordou com o vento cortante cuspindo a primeira neve de inverno através das janelas vazadas da fábrica. Ficou deitado lá e pensou sobre o problema da serra circular do juiz. De como o pulso tinha tendência de travar quando tentava cortar algo mais denso do que uma folha de papelão. Seu plano original, para a mão, havia previsto dedos articulados, cada um com uma mini serra elétrica nas pontas. Mas o conceito se perdeu devido a inúmeras razões. Eletricidade, de algum modo, simplesmente não bastava. Não era suficiente físico. Ar era a saída grandes tanques de ar comprimido ou combustão interna. Se fosse possível encontrar as peças. Era possível encontrar peças para quase tudo em Dog Solitude. Se você procurasse por um bom tempo, se não desse certo, havia uma penca de cidades no cinturão da ferrugem em torno de Jersen, onde havia acres de máquinas mortas para escolher. Saiu debaixo da mesa, arrastando atrás de si o cobertor transparente de travesseiros plásticos em miniatura, como uma capa. Pensou sobre o cara na maca, lá em cima, no seu quarto, e sobre Sherry, que tinha dormido na cama dele. Ela não estaria com um torcicolo. Espreguiçou-se e gemeu. Gentry ia chegar a qualquer momento. Tinha que explicar aquilo tudo para Gentry, que não gostava nem um pouco de ter gente por perto. Little Bird tinha feito café no cômodo que servia como cozinha da fábrica. O chão era feito de lajotas de plástico, recurvadas, e havia pias de inox fosco ao longo de uma parede. As janelas estavam cobertas com telas transparentes que eram alternadamente sugadas e insufladas pelo vento, deixando passar um brilho leitoso que fazia o cômodo parecer ainda mais frio do que era. Como estamos de água? Perguntou Slick ao entrar. Uma das tarefas de Little Bird era checar os tanques no telhado todas as manhãs, retirando as folhas trazidas pelo vento ou um eventual corvo morto. Depois tinha de checar a vedação dos filtros, talvez deixar entrar uns 50 litros de água. Se estivesse em baixa, levava boa parte do dia para os 50 litros serem filtrados pelo sistema até o tanque de armazenamento. O fato de Little Bird cuidar disso rigorosamente era a principal razão para que Gentry o tolerasse. Mas a timidez do garoto provavelmente ajudava. Little Bird dava um jeito de permanecer invisível aos olhos de Gentry. Tá cheio, disse Little Bird. Tem como tomar um banho? Perguntou Sherry. De seu assento improvisado num velho engradado de plástico, tinha uma sombra embaixo dos olhos, como se não tivesse dormindo. Mas havia coberto o machucado com maquiagem. Não, respondeu Slick. Não dá. Nesta época do ano? É, foi o que pensei, disse Sherry, mal-humorada, contraída em sua coleção de jaquetas de couro. Slick pegou o que tinha sobrado do café e ficou em pé na frente dela, enquanto bebia. Algo de errado contigo? Ela perguntou. Sim. Você é o cara lá em cima. Por que você está aqui embaixo? Está de folga ou algo assim?
Ela tirou um pager preto do bolso da jaqueta que estava por cima de todas as outras. Se algo mudar, isto dispara. Dormiu bem? É, o suficiente. Eu não. Há quanto tempo você trabalha para Kid África, Sherry? Uma semana? Por aí? Você é mesmo uma Meditech? Ela encolheu os ombros dentro das jaquetas, o bastante para poder cuidar do Conde. Conde? Conde? Isso aí? Foi como Kid o chamou, uma vez. Little Bird estremeceu. Não tinha modelado seu cabelo ainda, então estava arrepiado em todas as direções. E você começou a falar, Little Bird, ele for um vampiro. Ela o encarou. Está brincando? Olhos arregalados. Little Bird sacudiu a cabeça solenemente. Solenemente. Ela se voltou para Slick. Seu amigo é pirado? Sem vampiros, Slick falou para Little Bird. Não são reais, entende? Só existem lá nos Steams. O cara não é vampiro, ok? Little Bird assentiu vagarosamente, parecendo não estar muito convencido, enquanto o vento inflava a cobertura de plástico contra a luz leitosa. Ele tentou aproveitar a manhã para trabalhar no juiz. Mas Little Bird tinha desaparecido de novo, e a imagem da figura na maca ficava surgindo dentro de sua cabeça. Estava frio demais. Precisava pegar uma linha elétrica lá no território de Gentry e trazer até o alto da fábrica. Conseguir alguns aquecedores. Mas isso significava negociar com Gentry sobre a energia. A força era dele porque Gentry sabia como roubar a eletricidade do departamento de fissão sem que percebessem. Aquele seria o terceiro inverno de Slick na fábrica. Mas Gentry já estava lá há 4 anos quando Slick chegou. Quando tinham conseguido colocar de pé Loft de Gentry, Slick herdou o quarto onde havia colocado Sherry e o homem que ela disse que Kid África chamava de Conde. Na visão de Gentry, a fábrica era dele, porque tinha chegado primeiro e conseguido trazer energia elétrica sem que o departamento ficasse sabendo. Mas Slick cuidava de muitas coisas na fábrica que Gentry não gostaria de fazer por conta própria, como garantir que houvesse comida e, se algo sério quebrasse, se a fiação entrasse em curto ou seu filtro da água entupisse, era Slick quem tinha as ferramentas e quem fazia o conserto. Gentry não gostava de pessoas. Passava dias com seus consoles e órgãos FX e projetores holográficos e aparecia somente quando ficava com fome. Slick não entendia o que Gentry estava tentando fazer, mas invejava o foco limitado de sua obsessão. Nada irritava o Gentry, que de África não conseguiria irritar o Gentry, porque Gentry não teria ido a Atlantic City, nem se metido numa grande merda, nem ficado em dívida com Kid. Entrou em seu quarto sem bater e Sherry estava lavando o peito do cara com uma esponja, usando luvas descartáveis brancas. Ela tinha levado para cima um fogão de butano em que cozinhavam e aquecer a água numa bacia de aço. Ele se obrigou a olhar o rosto contraído, os lábios frouxos, entreabertos, apenas o suficiente para revelar dentes amarelados de fumante. Era um rosto das ruas, um rosto da multidão. Um desses que você veria em um bar por aí. Ela olhou para o Slick. Ele se sentou no canto da cama, onde ela havia aberto o zíper do saco de dormir e estendido como um cobertor, com um canto rasgado dobrado por baixo da espuma. Temos de conversar. Sherry, resolver essa coisa, sabe? Ela espremeu a esponja sobre a bacia. Como você se meteu com Kid África? Ela colocou a esponja num invólucro de plástico e guardou-a na sacola de nylon preta do rover de Kid, enquanto a observava. Ele viu que não havia um movimento desperdiçado, e ela parecia não pensar no que estava fazendo. Você conhece um lugar chamado Mob Jennings? Não. É um bar de beira de estrada, perto da Interestadual. Então, eu tinha um amigo.
O gerente estava por lá fazia um mês quando fui morar com ele. Mob Jane é uma mulher enorme, inacreditável. Fica sentada lá no fundo do clube, no tanque de flutuação, com Verebace entrando por uma sonda intravenosa no braço dela, totalmente nojento. Daí, como estava dizendo, me mudei para lá com meu amigo Spencer. Ele é um novo gerente, porque tive um problema com a minha licença em Cleveland e não podia trabalhar naquela época. Que tipo de problema? O de sempre, ok? Vai querer ouvir a história ou não? Daí Spencer me deixou par da horrível condição da proprietária, certo? Daí, a última coisa que eu queria que qualquer um soubesse é que eu era uma Medtech, porque do contrário teriam me colocado lá trocando os filtros do tanque dela e injetado Freebase dentro de 200 quilos de psicótica alucinada. Daí, me colocaram para atender mesas e servir cerveja. Era legal, tinha boa música lá, um lugar meio grosseiro. Mas eu não tinha problemas porque as pessoas sabiam que estava com Spencer. E certo dia, quando acordei, Spencer tinha sumido. Depois descobriram que ele tinha fugido e levado um monte de dinheiro. Ela secava o peito do paciente enquanto falava, usando uma bucha grossa de fibra absorvente. Então, me deram uma dura. Olhou para ele e sacudiu os ombros. Daí foi quando me disseram o que pretendiam fazer. Iam algemar minhas mãos nas costas e me colocar no tanque com Mob Jane e colocar o dreno a toda. Daí contar com que o meu namorado tinha roubado a grana dela. Ela jogou a bucha úmida dentro da bacia. Então me trancaram num closet para que eu pensasse a respeito antes de fazerem isso. Quando a porta se abriu, contudo, era o Kid África. Nunca tinha visto o cara antes. Senhorita Chesterfield, ele me disse, tenho razões para crer que você era, até recentemente, uma técnica médica certificada. Então ele fez uma proposta. Proposta uma ova. Ele apenas conferiu meus papéis e me levou direto para fora dali. Não havia uma alma por lá, curiosamente, e era sábado à tarde. Me levou para o estacionamento, o Overcraft, estacionado lá, com as caveiras na frente. 2 caras negros bem grandes, esperando por nós, e qualquer saída para longe daquele tanque de flutuação. Cara, por mim tudo bem. Nosso amigo já estava na traseira. Não, tirando as luvas, me fez dirigir de volta a Cleveland, até um subúrbio. Grandes casarões antigos, mas os jardins estavam abandonados. A grama alta. Fomos até um deles, com segurança reforçada. Acho que era dele. Este aqui? E ela fechou o saco de dormir. Até o queixo do homem estava num quarto. Tive que começar imediatamente. Kid me disse que pagaria bem. Você sabia que viriam para cá. Para a solitude. Não, acho que nem ele sabia. Alguma coisa aconteceu. Ele apareceu no dia seguinte dizendo que estávamos de partida. Alguma coisa o assustou. Foi quando ele o chamou assim, o Conde. Porque ele estava nervoso e, talvez, meio apavorado. O Conde, a sua porra de LF, ele disse. Sua o quê? LF. Que é isso? Isso aqui? Acho, disse ela, apontando para o volume completamente cinza e sem nenhuma marcação montado sobre a cabeça do homem. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Que vocês fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e bye bye.